Consegui, então. E o link que ele mandou, pus no Google Meet e agora.
Você já vai abrir? Hã? Já abriu? Oi. Você já abriu? Entendeu? É bom você ter um pouquinho de estudo. Será que você será que vai? Agora a gente vai esperar todo mundo entrar. Oi, boa noite. Estão ouvindo? Agora sim, Gilberto. Ah, está ouvindo agora? O som está bem baixinho. Estou ouvindo. Dá para ouvir direito? Dá. Fala mais um pouco. Aqui está bem baixo o som, Edgar. Como é que faz? Boa noite a todos. Gilberto. Oi. Gilberto, estou te ouvindo perfeitamente. Ah, é? Aqui está bem baixo, viu? Eu estou ouvindo bem baixo. Por que será? Eu só não sei aonde que eu ponho o meu nome, que pede para pôr o nome. Eu não sei aonde que eu... O seu nome já aparece. Ah, obrigado, então. Nada, Fernando Moia, está Fernando escrito. Moia, São Paulo. Como é que faz? É, Fernando Moia. Ah, ótimo, obrigado. Aqui. Aqui? Volume. Aí, para cima, para cima. Aqui, aumenta mais. Mais.
Aí, mais. Vai, aí abaixa, aumenta. Aí, pronto. Aí, pronto. Tá fácil. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tá bem? Tá ouvindo bem? É, aqui tá bem baixo. Eu pus o som no máximo, mas eu não tô. Boa noite a todos. Me escutam? Eles estão ouvindo, mas aqui não. Gilberto, você está me escutando, Gilberto? Oi, Edgar, tudo bem? Eu não Tudo bem, estou tá me ouvindo escutando? nada, mas vocês estão me ouvindo. Sim, estão ouvindo. Põe um fone de ouvido, Gilberto. Você tem fone de ouvido? Eu vou ver, peraí. Gisete, você tem fone de ouvido? Tenho. Fone de ouvido? É. Enquanto o Gilberto põe, eu me apresento, sou Edgar, sou capelão do Instituto de Espiritualidade Anglicana, e aqui é uma partilha, né? Então é aberto a todos. Então seja bem-vinda Ana Barcelos, Eliana Villa-Lobos, Gisete, Fernando vai Moya, logo. Fernando Tax, Lili Quimente, ou Chimente, Maria Amélia Fernandes, Marisa Pinelo, o reverendo Ricardo, lá de Uberlândia, e aqueles que forem entrando ao decorrer, eu vou falando, tudo bem? Sintam-se bem acolhidos. É um prazer e uma honra muito grande tê-los na nossa formação, no nosso Como é que instituto. põe, Gisete, aqui? Onde eu ponho? Isso é de extrema importância para nós, tá? Que a Eu não gente estou ouvindo nada. Peraí, calma. Onde põe? Peraí. Deixa só o Gilberto se organizar, que a gente dá início já em relação à nossa formação. Tudo bem? Vê se dá. Vê se dá. Senão eu vou ter que pegar um outro. Coube? Não, né? Não. Então, peraí que eu peguei. Estou tentando aqui colocar o fone de ouvido. Ok. Daqui eu abro isso aí. Vê se cabe esse aqui. Vê se cabe esse. Não, é pequeno. Onde está o teu aqui? Tá aqui, ó. Então esse aqui cabe. Aqui aumenta o som, ó. Aqui. Não. Desengola. Esse aqui foi meu. E
Oi, Elisete. Aqui. Isso. Já tem Ixi. Foi no direito, maior do direito, isso. Enfim, né? Enfim. Outra. Oi? Agora sim está melhor, Gilberto. Está escutando melhor também agora? Agora está melhor. Ok, só põe só um fone de ouvido, pode ficar só com do lado do microfone. Isso. Só um. Tá Só bom. um já é o suficiente. Consegue nos Tá bom. escutar? Consegue me Agora tá escutar? bom? Pronto, tá bom já consegui. Então, tá bem. Repito novamente, muito obrigado a todos que estão aqui presentes, que vão adentrando. Repito novamente, sou Edgar, sou capelão do IPEA. Nós temos alguns membros aqui também da nossa diocese anglicana, e eu não posso deixar de me expressar também a gratidão tanto ao Gilberto, que faz parte da formação, que nos ajuda muito, 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 e hoje vai ter a honra de nos conceder um pouco sobre a espiritualidade. Então, antes de iniciarmos, eu vou pedir ao nosso bispado, do Itabira, que faça a oração a nós, para que a gente dê início às nossas atividades de formação no dia de hoje. Olá. Do Itabira, consegue me escutar? Agora eu estou ouvindo. Eu estava sem som. Ok, eu vou pedir a gentileza do senhor que faça oração para nós, para que possamos iniciar a espiritualidade com o nosso convidado, Gilberto. Pois não. A fala está comigo ou não? Sim, a fala está com o senhor. Eu não entendi o que você falou. Me repete, por favor. Vou pedir a gentileza que o senhor faça, nos conduza na oração inicial. Ok. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos. Agradecer o Gilberto, nosso formador, nesta noite. Muito obrigado. Pedir a Deus que me mande luzes, inspiração. Agradecer ao nosso capelão, que vem coordenando, dirigindo tão bem o nosso seminário. Bondoso Deus, nos colocamos na sua presença porque desejamos ardentemente conhecê-lo mais e melhor. Que possamos ser úteis na construção da messe de teu reino. Que possamos amar de verdade, com sinceridade, aos nossos irmãos, principalmente os mais pequeninos. Que o Senhor abençoe todos os que participam deste momento, desta riqueza, e que buscamos a intimidade do Senhor. Amém. Bem? Muito obrigado pela partilha da oração. Agora sim, eu vou pedir a gentileza que o Gilberto abra a câmera e já se organize. O tema de Vocês me ouviram? partilha é espiritualidade cristã para os nossos dias, sua compreensão e vivência. Então, agora, quem tem a palavra e quem vai conduzir este momento de formação
que vai nos trazer tesouros preciosos. Por mais que a gente tenha escutado, por mais que a gente tenha vivenciado, mas é sempre prazeroso quando a gente pega do diferencial para escutar sobre as vivências em espiritualidade. Contigo, que Deus te abençoe sempre, Gilberto. Obrigado. Obrigado, Edgar. Vocês estão me ouvindo, né? E me vendo? Bem. Tá bom, ótimo, muito bom. Posso começar, então? Então, gente, olha, eu estou muito contente em poder participar junto a essa atividade da Diocese Anglicana, né? E um tema que para mim é muito caro, para todos nós, né? O que eu vou falar? Eu vou falar sobre a espiritualidade, o que seria a espiritualidade, geralmente falando, a espiritualidade cristã e como vivê-la. Alguns elementos bem práticos, bem pastorais, para nossa compreensão e vivência. Então, é uma iniciação realmente ao tema, mas sem deixar de ter a profundidade necessária a essa compreensão, tá bom? Então vamos falar a espiritualidade cristã, o que ela é e como vivê-la nos dias de hoje. Inicialmente, gente, sobre a espiritualidade, né? A espiritualidade, a princípio de tudo, ela lida com o não comprovável. Ela não descarta, preste bem atenção, o lado de penumbra, tá? Ela não descarta isso daí. Não é algo empírico, não é algo essencialmente empírico, mas que caminha por uma penumbra, tá? E nos ensina a aprender a viver num mundo sem respostas. Então, quem tem medo da penumbra, além do empírico, quem tem medo de aprender num mundo sem respostas imediatas, como eu gostaria de viver, então, a espiritualidade é um caminho de gente corajosa, que não se contenta com o lugar comum, mas que quer ir além. Eu me lembro de um filme do Spielberg, não lembro agora o nome, mas o objetivo do filme era encontrar o Santo Graal, aquele suposto cálice de Cristo na Quinta-feira Santa, né? Foi filmado na Jordânia, em Petra, aquelas ruínas tão bonitas, né? E chega um momento em que a pessoa que procura o Santo Graal, ele está perto da câmara onde se encontra vários cálices e o guardião. E entre o lugar que ele está e a entrada da câmara tem um abismo incrível, mas não tem ponte para chegar lá. Mas o que ele faz? Ele ousa dar um passo no vazio. E a hora que ele dá um passo no vazio, ele sente o pé seguro. O que ele faz? Ele pega um pouco de areia, joga aquela areia e percebe que tem um caminho invisível que conduz até lá, até a câmara. Eu acho que a espiritualidade, gente, tem esse caminho seguro e ao mesmo tempo invisível, que só a coragem de dar um passo, né, aquela insegurança, naquela penumbra, né, num mundo sem respostas imediatas, como eu gostaria que fosse, se eu não ouso pôr o pé, eu não vou encontrar o caminho. Então, o caminho da espiritualidade requer buscadores corajosos, que não temem a penumbra, não temem caminhar sem respostas, porque a resposta vai se fazendo na medida dos passos, e a luz vem e dissipa a penumbra na medida da tua caminhada. E nós vamos ver como a espiritualidade cristã tem muito disso, né? Então, ter espiritualidade é um caminho de gente ousada, é um caminho de gente forte, tá? Muito bem, você sabe que espiritualidade, até umas décadas atrás, ela estava extirpada do mundo. Imagina uma coisa demodê, um excesso de racionalismo, um excesso de cientificismo. No entanto, hoje houve uma guinada, né? Uma guinada muito grande, onde alguns autores falam que está acontecendo a grande revanche de Deus, né? A busca do sagrado incrível, das formas mais variadas, né? Às vezes as mais atrambilhadas ou mais certas, está acontecendo. E um famoso teólogo
chamado Karl Rahner, né, em 92, ele falava que vivemos um tempo que requer uma coragem aventureira para entrarmos na compreensão e na experiência da espiritualidade. E a pergunta da noite de hoje é: você tem essa coragem aventureira? Se não tem, você não vai ter essa experiência espiritual, né? Então, essa penumbra que tem que ser dissipada pela luz do caminho, e esse âmbito sem respostas, cujas respostas vão se dando no caminho, tá? Que requer, portanto, essa coragem de aventureiro, né? Um aventureiro no bom sentido, que busca o melhor para si, que busca um sentido melhor, mais profundo para a sua vida, tá? Você sabe que a espiritualidade hoje, existe até uma corrente que fala numa espiritualidade ateísta, imaginem vocês, né? Um tal de Harry, um escritor, fala no novo ateísmo que não descarta a busca de sentido, né? Que não descarta procurar paixões nobres, reflexivas para viver. Até o ateu tem direito. Então, eu diria até que tem uma espiritualidade ateísta, né? Que também tem um sentido e com a qual devo dialogar também. Então, hoje, essa busca espiritual tem 1000 nuances, não é verdade? E foi um mercado bem inflacionado na década de 80, né? Que caiu até numa certa vulgaridade ou numa busca intensa. Foi a época dos grandes gurus da Índia, dos grandes gurus do Oriente, não é verdade? E que vem num crescendo, tá? Hoje a ciência não descarta a experiência espiritual, mas está muito aberta na sua própria compreensão de ciência, que está mudando bastante, né? Tá? Olha, gente, se nós chegássemos agora diante de Jesus de Nazaré e perguntássemos para ele: Jesus de Nazaré, o que é espiritualidade? Acho que ele ia regalar uns olhos muito grandes para você. Espiritualidade, né? Se você chamasse Pedro de lado, Tiago ou João, e perguntasse: escuta, qual é a espiritualidade do seu grupo, hein? Eles te olhariam com o olho bem arregalado também, tá? Porque eles tinham uma compreensão não abstrata das coisas, mas muito mais concretas, como nós vamos ver. Eles estavam dentro de um contexto, e dentro desse contexto, inseridos num contexto, eles procuravam uma resposta que hoje eu chamo de espiritualidade, tá? Para eu começar a falar em espiritualidade, eu devo fazer essa contextualização e me perguntar, né? Que contexto eu estou? Esse contexto deve ser colocado para uma compreensão de espiritualidade. E a gente se pergunta do momento de humanidade que nós vivemos. Se eu quero buscar um caminho espiritual, eu tenho que ver o cenário, o pano de fundo humano que se encontra diante de mim, né? Diante de mim na humanidade, entendeu? Qual o quadro humano que eu vejo? Nós vemos, como diz Leonardo Boff, uma humanidade ofendida, onde os mitos de extermínio existem, de extermínios da espécie. Ele fala, né? Existe um momento de liquidação da biosfera, onde o futuro está ameaçado. Então, a própria condição de vida planetária está ameaçada. E eu, na consideração da espiritualidade, devo considerar até esse lado, né, biológico das coisas. E o mundo, como ele está, né? Um mundo de pandemia, onde tem uma epidemia que ninguém fala, mas que é pior, que é da fome, onde milhares e milhares de pessoas há décadas estão morrendo, e parece que a tal da epidemia do Covid é comentada e agilizada porque atinge também a camada rica da humanidade, né? Agora, a fome é dos pobres, e ninguém toca nisso. E existe há décadas. Então, no mundo onde existe isso, o momento de uma humanidade humilhada e sofrida, que é ameaçada no seu futuro de viver, é feito um apelo a cada um de nós para um mergulho em nós mesmos e perguntar: qual é o meu papel nessa realidade? Isso é uma pergunta profundamente espiritual. Qual o meu papel de cidadão do mundo, de membro da Mãe Terra, desse planeta, da minha relação com a vida? Que papel eu desempenho?
tá? Mergulhando em mim para descobrir esse papel meu na realidade. Portanto, essa crise que nos assola, não só subjetiva, mas concreta, humana, marítima, aérea, ar, terra, mata, etc., espécies, né? Demanda perguntas. Qual é a qualidade das perguntas que você faz para as demandas da humanidade hoje? Se é que você quer ser uma pessoa espiritual, tá? Nós buscamos, todos nós, uma fonte primordial de sentido. Todos nós buscamos um caminho para um novo cheio de esperança, né? Pois nós somos, Leonardo Boff nos fala, um projeto infinito, né? É uma demanda de profundidade, uma demanda de infinito. E eu vou me interrogando, é por aí que começa, né, o beabá espiritual. Eu posso muito bem ater-me a uma religiosidade e não ter espiritualidade, porque essas demandas fundamentais do existir não fazem parte da minha vida. E se eu quero ser espiritual, a vida tem que estar em questão, tá? Vou falar um pouco sobre o termo, mais sobre a espiritualidade. Como eu já falei, é um tema muito recorrente em vários grupos. Hoje, gente, existe gente falando no mundo empresarial sobre espiritualidade. O mundo dos negócios está preocupado em qual o sentido do trabalho que eles fazem, né? Qual o sentido? É lucro pelo lucro? Né? Qual o sentido das relações de trabalho? Por que eu existo enquanto corporação? Qual o sentido desse meu agir, do meu trabalho, da minha produtividade? E muitos gurus, coaches, entram em cena para desvendar esse sentido do trabalho. Então a gente pode falar numa espiritualidade que é buscada até no trabalho, né? Então, gente, por que essas perguntas até no mundo corporativo, né? Porque sente-se um vazio, um buraco enorme no nosso ser, né? Diante de questões que a própria vida vai colocando para nós, ou seja, o futuro da vida, né? O sentido o sistema da Terra, como é que ele está, por que chegou a esse ponto, né? A ponto de ter essa revolta, essa confusão de temperaturas, de estações, por exemplo, né? E a gente percebe um vazio, né? Que o mundo técnico-científico não consegue, com todos os seus avanços, preencher, mas é um buraco que tem dentro de nós que somente Deus pode preencher. É o lugar dele. E nenhuma outra coisa pode preencher mais, por mais evoluída, por mais tecnológica, por mais sensacional que seja, tá? Hoje, gente, a busca de sentido, né, ela demanda por valores não materiais, né? O empresariado está preocupado também com valores não materiais do seu agir, né? Tá? Nós procuramos hoje, gente, uma redefinição do ser humano como buscador de sentido pleno. É essa compreensão de pessoa que tem que ser desenvolvida, que tem que ser mais aprimorada, né? Entendeu? Que inspire melhor a vida e traga um bem-estar profundo ao viver, né? Em quantos lugares hoje há uma procura de equilíbrio entre trabalho e lazer, menos horas de trabalho e mais horas de convivência, mais horas de praça ao ar livre? Muitos países estão preocupados com isso. Existem, por exemplo, na Itália, municípios que têm a Secretaria da Administração do Tempo para que a pessoa viva bem, né? Então essas demandas existem e estão preocupando muito a humanidade, né? Espiritualidade. Vamos tentar avançar num conceito. Você sabe que uma vez, numa entrevista, o famoso Dalai Lama foi interrogado por um repórter, né? Santidade, o que é espiritualidade? Ele disse que deu uma risadinha, coçou a careca, né? Pensou um pouco e respondeu: olha, gente, espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Repito, Dalai Lama, hein? É aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Mas não são mudanças superficiais, né?
São aquelas mudanças que vêm do interior, mudanças interiores, que dão sentido à vida, né? Que é um caminho ao coração, um caminho ao mistério profundo de si e da sua vida. As pessoas não encontram esse caminho, estão perdidas, né? Acho que isso é um chamado que é feito a todos nós, né? Ajudar a humanidade em mudanças significativas que toquem no seu mistério mais profundo, tá? Então, Dalai Lama, com toda essa sabedoria, falou isso, né? Então, a partir dessa visão tão bonita, espiritualidade hoje é aquela dimensão profunda de nós mesmos, do ser humano, tá? É um momento necessário para a gente desabrochar, né? Desabrochar na nossa individuação, no nosso eu, né? Aquele espaço de paz, como diz Leonardo Boff, no mundo conflituoso. É esse espaço de paz que se ressignifica. É esse quem não quer encontrar essa dimensão. Esse é o grande caminho da iniciação espiritual que todos nós procuramos, que a humanidade procura, e aí as tradições religiosas se colocam a serviço de uma espiritualidade. Note bem, eu posso ter uma religião e não ter espiritualidade. É como ter um cano d'água que não passa água dentro. Eu posso ter uma estrutura que não alimenta o sentido profundo de mim mesmo, né? Religiões talvez muito bem estruturadas na teoria, em aspectos externos, estruturais, mas que carecem de espírito e vida, como fala a Bíblia, né? De espiritualidade, conduzir para essa individuação, para esse espaço de paz, nesse mundo, né? Onde eu me encontro na história, no universo, tá bom? Podemos compreender a espiritualidade também como diferentes maneiras de o ser humano experimentar a transcendência, né? De experimentar o mistério da vida. E nesse sentido nós temos muitos caminhos, né? Pode ser também a espiritualidade um modo de você conceber a vida e experimentá-la, tá? Em referência àquilo que te transcende. É um modo de ver a vida com mais profundidade, né? Também pode ser entendida a espiritualidade como um caminho para Deus, numa visão de mundo, no estilo de vida, no modo de orar, no modo de ter uma religiosidade. É um caminho para o sentido maior, para esse ser maior, que é Deus, e que cada tradição dá um nome, seja ela qual for, tá? Também um sentido muito bonito de espiritualidade é a impressão que o encontro com Deus provoca em nossas vidas. A impressão que grava em mim é a experiência da espiritualidade. Entre os cristãos de tradição latina, existe uma matéria teológica chamada Teologia Espiritual que trata justamente disso. Quer uma compreensão racional, né, desse contato com Deus, né, e das repercussões, né, desse contato e métodos para chegar lá, para ter uma espiritualidade significativa. Tá? Então tem vários modos, né? Por exemplo, é uma espiritualidade, uma atividade humana voltada a tudo que humaniza, que leva à verdade, à beleza, que te faz transcender, aprofundar, né? A música, a pintura, né? As artes em geral, né? Também pode ser considerado uma abertura da pessoa que vai num crescimento interior, tá? E dá o seu consentimento, ok, há uma entrega, aquela força interior, né? Ela se abre, cresce nesse caminho e consente como que num descanso nessa força interior que ela tanto procura, não é verdade? Tá? Um dinamismo de busca pode ser também. Eu não fico buscando, mas faço dessa busca um servir, um altruísmo, tá? E me deixo conduzir por aquele sentido profundo que eu vou encontrando no meu ser, tá? Você já descobriu qual o teu centro espiritual? Você já descobriu a força motivadora de dentro que te conduz a saborear o fim para o qual você existe? Tá? E assim vai.
Então, a partir dessa visão geral da espiritualidade, enquanto um caminho que me torna mais humano, enquanto um caminho de humanização e de profundidade, vamos falar um pouco da visão cristã de espiritualidade. Tá? Jesus é o centro da espiritualidade cristã. Tá? Ele é o fundamental de qualquer espiritualidade cristã. Tá? E essa espiritualidade, ela é um chamado que vem até você, onde Jesus é fundamental. A espiritualidade tem toda uma história na revelação bíblica que vem do Antigo Testamento. E na história da salvação nós percebemos que essa relação com Deus, a vida espiritual, começa com um chamado e uma tarefa. Abraão é emblemático na espiritualidade. Alguém que é chamado a sair de si, da sua comodidade, e se embrenhar por um caminho novo, desconhecido, atender a um chamado para uma tarefa, que é um sair de si e formar todo um povo, tá? E esse povo tem um projeto de um mundo melhor. Isso permeia todo o Antigo Testamento e culmina em Jesus. Um chamado, portanto, que te desinstala, te leva a sair do individualismo e viver com os demais, num projeto para o bem de toda a humanidade, né? Um projeto de vida e liberdade para todos, um projeto de povo, tá? A mesma coisa com Jesus, né, gente? É uma pessoa, né? Ele se depara com uma pessoa que é chamada ao seguimento. A pessoa chamada espiritualidade do Novo Testamento, a espiritualidade cristã de Jesus, ela começa com um chamado da parte dele, que você é convidado a um relacionamento de intimidade com ele, tá? E nessa intimidade, nessa relação, você é enviado aos demais, em vistas de um projeto de amor, de justiça e misericórdia. Então, chamado de profunda amizade para enviar. Então, tem a humanidade inteira como meta da espiritualidade. A espiritualidade no cristianismo, gente, ela não é algo fechado em mim, uma vida interior, uma vida sobrenatural. Não é um aspecto apenas deter-se num dos aspectos de nós mesmos, né? Nós somos uma nota de várias características, temos várias notas características, tá? Não é só o espiritual, tem o corporal, tem várias dimensões do ser, é a nossa totalidade que é chamada, a pessoa em si que é chamada a uma relação, tá? A uma tarefa, portanto, de maior humanização com os demais. É por aí que vai um caminho de espiritualidade. Tem um autor suíço muito especializado em espiritualidade, o Christoph Benker, ele fala o seguinte, que existem alguns pontos irrenunciáveis de espiritualidade, né, cristã, que você não pode esquecer. A espiritualidade cristã, gente, é um segmento, é uma iniciativa que vem de Jesus, é um chamado a uma relação, parte dele, a iniciativa é dele, ele te chama, e você responde a um chamado, tá, com a sua vida, não apenas com uma dimensão de vida, por exemplo, vida interior, mas você é chamado a corresponder ao Cristo em toda a estrutura da vida, numa prática, numa praxis de realização vital. Toda a tua pessoa envolvida, tá, com todas as suas dimensões, para trabalhar todas as dimensões da vida dos demais e de todo o planeta, para que se viva e se viva plenamente e se viva em abundância. É por aí que caminha o caminho do Cristo, né? No caminho, portanto, de uma maior humanização, tá? Espiritualidade para a fé cristã, gente, ela é um caminho que torna a pessoa nova, tá? É um caminho que torna novo. Vocês lembram aquela passagem de Lucas 17, 14? Né? Jesus falou, vai, né? Se não me engano, a cura dos leprosos, vai falar com o sacerdote. E no caminho, eles percebem que foram curados. A espiritualidade também é um caminho que você empreende. Nesse caminho,
à transformação da pessoa, né? Que é um dom imerecido da misericórdia de Deus, tá? Que é um processo de transformação. Agora cabe uma pergunta: o que você denomina de espiritualidade? Ou a espiritualidade que você diz viver na tua tradição religiosa, tá? Ela é um processo transformador, humanizador, onde a tua pessoa, na tua integralidade corporal e espiritual, o teu todo cresce, desabrocha, e é um serviço ao desabrochar da humanidade, tá? Tem essa dimensão de ecossistema humano, por assim dizer, né? Onde toda a vida está envolvida. A gente fragmenta muito a espiritualidade, gente. Você sabe que tem gente, quando fala de alma, espírito, espiritualidade, você precisa perguntar se ela está falando língua grega ou se ela está falando língua hebraica. Entendeu? E nós cristãos seguimos essa tradição hebraico-cristã que é de Jesus de Nazaré, que vem lá do judaísmo tardio que ele viveu, né? E que muitas vezes as afirmações que eu falo de vida espiritual, na verdade, é um dualismo grego, né? É um gnosticismo, um maniqueísmo, outras mentalidades que entraram no cristianismo e que persistem, né, em condicionar nossa vida espiritual, separando de um lado que é espírito, de outro material. Não há uma integração, não há uma visão fragmentada de pessoa. A Bíblia não vê a pessoa fragmentada, mas na sua unicidade como criatura, né? Tudo é feito enquanto imagem e semelhança de Deus, né? Entendeu? Tá? Então, gente, eu faço da minha espiritualidade, portanto, compartimentos estanques, né? Por espiritualidade, a pessoa nova que é enviada para servir com os demais, para ser sinal dessa novidade de vida que Jesus de Nazaré inaugurou, né? Esse mundo transformado pelos critérios do amor, da verdade, da justiça, da misericórdia. São outros critérios, é uma outra estrutura do viver, uma vida reestruturada a partir do bem maior, conforme o modelo que está no Evangelho. Portanto, espiritualidade é um seguir, é um caminhar com alguém, é uma comunhão, não esqueça disso, gente. É uma comunhão com o Cristo. Paulo fala de modo tão belo em Romanos 13, 14, né? Que é um caminho de vestir a Cristo, um revestir-se de Cristo. Ora, que vestimenta você traz, né? Nesse teu caminho, né? Você está se revestindo do quê? No teu caminhada, na tua caminhada cristã? De mentalidades, né? Do que ouviu dizer. Será que não carece o que eu afirmo ser vida espiritual de uma purificação maior a partir dessas raízes judaico-cristãs da nossa fé, né? Portanto, gente, a espiritualidade é mais do que ter uma religiosidade. É interessante que em certos lugares fala, gente, olha que gozado, gente, antes de começar o nosso trabalho, vamos fazer, entre aspas, um momento de espiritualidade. Não é sintomático isso daí? Né? Eu separo a espiritualidade do trabalho, né? A gente separa. Não, gente, precisamos de um momento espiritual agora, e depois a gente vê isso, né? Como se o resto não fosse espiritual, como se o resto não fosse, como diz Inácio de Loyola, um buscar e encontrar a Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Aquela pessoa que vê a realidade como diáfana e transparente do mistério, tudo que ela faz é uma experiência do mistério. Ela vive na presença do mistério e transparece esse mistério porque ela vive em comunhão. Não te esqueças que a nossa fé cristã fala, o verbo se fez carne, tá? E habitou entre nós. Primeira carta de João, tão linda, né? Ela fala, o que ouvimos, o que vimos, olha o que tocamos do verbo da vida. O que se fez carne, o que eu toquei, o que se fez sentido, é isso que eu te anuncio, é nessa carne, nessa matéria que eu vivo, onde eu experimento Deus. Jesus é essa presença de Deus na matéria, né? Homem-Deus, né? Essa mistura, assim dizer, essa unidade, melhor dizendo, não mistura, né? Do divino com o humano, do humano do divino, um todo, do qual eu participo também,
né? Mediante a minha fé, mediante o meu batismo, tá? Eu tenho religiosidade ou espiritualidade. Espiritualidade é segmento concreto, pé no chão, a uma pessoa e ao projeto dessa pessoa, né? Não é rezar descomprometido do que Jesus pede. Não é rezar descomprometido dos passos de Jesus, né? Jesus no Evangelho está sempre caminhando em passos largos, né? Em direção a Jerusalém. E esse caminhar em direção da Jerusalém, ele não teme o confronto que pode ter no caminho. Ele não teme até as agruras ou as incompreensões que possam existir, mas ele é fiel ao projeto, né? Que é a superação do ódio, que é a superação da injustiça, que é a superação da indiferença humana, né? Que é, a partir do dia a dia, a reconstrução da vida num projeto de amor, justiça e misericórdia. Esse é o grande critério moral, por assim dizer, da moral da ética cristã, né? O meu caminhar, o meu agir conduz a isso. Paulo é estupendo, né? Na espiritualidade, Paulo apóstolo, na espiritualidade que ele nos apresenta. E ele fala que o sentido da vida cristã, usando um termo grego, é ser pneumatikos, ou seja, ser espiritual. O que ele quer dizer com ser espiritual? Ser do Espírito, 1 Coríntios 2,11. Né? É um ser no Espírito de Jesus. Ah lá, você está mergulhado no mesmo Espírito de Jesus que o moveu de Nazaré ao Jordão, do Jordão ao deserto e do Jordão à missão. Ele se deixava levar pelo sopro, ele era pleno do Espírito. Então, sou chamado a ser pleno do Espírito, como Jesus, a ser dele, movido por ele, e não por uma mentalidade, por aquilo que eu acho que é, né? Ou por uma religiosidade. Repito, eu posso ter uma religião ausente de espiritualidade. Cuidado, gente. É a armadilha que muita gente cai, né? Eu refontizo a minha fé na medida em que eu olho para Jesus, entro em comunhão com a sua pessoa, tá? E faço da minha vida uma comunhão de destino, nem que nesse destino esteja implicada a cruz, a ignomínia, a humilhação. Inácio falava, eu prefiro, e Paulo também, né? Eu prefiro ser chamado de tonto, ignorante por Cristo, do que sábio, segundo o mundo, porque eu sei em quem acreditei. Então, essas intempéries do caminho fazem parte da minha maturidade de segmento, tá? É nessas horas que a gente vê qual é a minha fé, né? Onde está a nossa fé? No ano 200 depois de Cristo, já nos primeiros séculos do cristianismo, surge o termo espiritualis, que tem o sentido de Paulo, né? Ou seja, é o sentido do o Espírito do Senhor repousa sobre mim, que Jesus fala, né? A espiritual é a pessoa no Espírito, que como Jesus, ela fala na sinagoga, repetindo Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, e esse Espírito me moveu a levar uma boa nova nesse mundo, principalmente aqueles que menos vida têm, aos mais deserdados, a todos, mas em especial aqueles que vivem em trevas, aos pobres de todo gênero, né? Curar os coxos, ressuscitar os mortos, ele fala, levar alegria aos tristes, ou enfim, levar essa boa notícia, né? De que a vida é vitoriosa, né? E o caminho inaugurado por Jesus conduz à verdade, conduz à vida, é um caminho como ele fala, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele eu tenho essa possibilidade de vida plena, tá? Eu sou movido porque eu estou em Jesus, né? Eu estou nele, inserido nele, com a minha pertença nele a partir do batismo, tá? E sou movido pelo mesmo Espírito de Jesus. Que pena a gente que essa consciência não vem na gente no dia a dia, né? E a gente se esquece, né? Que esse dom imerecido, essa graça infinita de viver no Espírito, numa renovação constante de vida, é dom dado pela graça do Senhor, tá? Dom dado pela graça do Senhor. Para os cristãos, portanto, espiritualidade é muito mais que religiosidade,
uma relação superficial com o transcendente. Tá claro? Jesus é o centro, mas acontece que é diferente, é caminhar com ele, é seguir as pegadas dele, é comunhão de destino, tá? E nesse destino, repito, não está descartada a cruz, não, entendeu? Tá? Não está descartada a contradição, né? As trevas, as obscuridades, as certezas, né? Mas a gente lembra do Evangelho. Eu venci tudo isso. Eu estarei com vocês sempre, né? Tá? E o segmento de Jesus vai pela história. Vai depois de Jesus, os apóstolos, né? Os primeiros cristãos, vai pela história, mas ele é sempre obra do Espírito Santo, que acontece sempre num contexto histórico. Então, gente, você veja, sempre pela história, a espiritualidade tem um contexto, tem uma cara. Ela é vivida conforme uma cultura, um tempo, as mentalidades, a filosofia, o espírito de vida. Ela corre o risco de retrocessos, né? Ela corre o risco de certos esquecimentos. Ela corre o risco do contexto. Não podemos ter esse medo. E hoje, gente, qual o contexto que vivemos? E é nesse contexto que é requerido uma resposta de segmento. Então não adianta ficar com saudades de um passado, mas nesse contexto, como ele é, encontrar a resposta ao espírito, tá? E ter a linguagem adequada, e ter os métodos adequados para que eu fale da experiência do espírito conforme o contexto onde eu vivo. E o tempo faz perguntas, né, a esse segmento do espírito. E nós damos respostas com pessoas inspiradas, né? Por exemplo, as espiritualidades dos grandes fundadores, dos grandes mestres espirituais, que dão uma resposta nova a um tempo, não é verdade? Tá? E surgem inúmeras, variadas formas de segmento. Você já pensou qual a tua forma de segmento? Qual forma de segmento que está aí no mundo da comunidade cristã que te ajuda? Ou qual o teu jeitão todo próprio de seguir o espírito? Tá? Com a tua riqueza, com a tua individualidade, pense nisso. Tá? Portanto, Jesus sempre continuará, não importa a época, como fundamento da espiritualidade, como critério de verdadeira espiritualidade, como modelo de vida espiritual. Será que Jesus, como ele é, do jeito que ele é o centro da tua espiritualidade, que você vive de modo personalizado, num tempo, num espaço determinado, tá? Num tempo, num espaço determinado, tá bom? Tá claro, gente, até aqui? Tá indo bem? Tá claro? Tá? Então, antes de você falar em ter uma espiritualidade cristã, qual é a tua espiritualidade fundamental? O que te move? O que me move? Sou movido a quê? Qual a significação profunda do meu ser? E Jesus vem para dar um lance extraordinário, para vir trazer uma luz de meio-dia, um sol de meio-dia nessa minha caminhada espiritual. Tá? Uma coisa interessante, só para finalizar essa parte, gente, o Papa Paulo VI, uma vez, num discurso, numa locução dele, ele falava a diferença entre cristianismo e religião é a seguinte, que na religião você usa os braços para galgar uma meta, como que subindo uma montanha, se apalpando em pedra com um objetivo que está distante, um Deus distante que você vai alcançando pelo teu esforço. No cristianismo, a experiência é outra. Deus se antecipa na sua graça gratuita e misericordiosa, na sua graça misericordiosa, ele se antecipa oferecendo as mãos e os seus braços para um abraço para você. Ele se antecipa no encontro a você, né? O Apocalipse fala, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir as portas do teu coração, eu entrarei e farei uma festa. Então esse Deus, de modo imerecido da minha parte, se antecipa com a sua graça, tá? E oferece essa vida, essa regeneração de vida, através do seu Filho Jesus, no sopro do Espírito Santo. Tá? Tá claro, gente? Posso ir em frente para finalizar? Tá? Tá bom. Então vamos em frente.
Agora, o tema da noite de hoje é o que é espiritualidade, o que é espiritualidade cristã e como vivê-la nos dias de hoje. Eu vou dar alguns passos para nos ajudar, né? Recordando que espiritualidade é viver a vida no Espírito de Jesus, no Espírito de Jesus que movia Jesus, tá? Viver a relação pessoal que ele tinha com o Pai, Abá e Má, ou seja, meu pai, meu papai e minha mamãe, lembra a relação de afeto, tá? O Deus, o Goel do Antigo Testamento, ou seja, o Goel era aquele cuidador, né, que educava, que cuidava daquela pessoa, aquele Deus cuidador, né, aquele Deus, como Abraão falava, aquele meu amigo de caminho, que não anula minhas dores, meus desafios, mas que caminha comigo, companheiro de trajeto, tá? E é viver nas relações sociais, a relação pessoal que eu tenho ao modo de Jesus, né? E extravasá-las nas relações sociais, ajudando Jesus a construir o mundo dos seus sonhos, que é o reino, esse mundo transfigurado pelo amor, pela justiça e por critérios de misericórdia, tá? Como que eu posso cultivar essa dimensão profunda do meu ser, né? A minha espiritualidade? Primeiro, não reduzir a espiritualidade, anote bem, ó. Não reduzir a espiritualidade a uma dimensão meramente individual sem relação com o mundo. O mundo, o planeta, está implicado na tua resposta espiritual, tá? O Concílio Vaticano II fala, né? Os interesses do mundo são os teus, as dores do mundo são tuas dores, as alegrias do mundo são as alegrias dos discípulos de Cristo, os sentimentos da humanidade de hoje são os teus. Você vibra com essa humanidade, levando a luz que eles tanto precisam, da tua vida no Espírito, do teu seguimento de Jesus, da tua intimidade que você tem com Ele, tá? No convívio com Ele e nas relações sociais junto com Ele, reconstruindo essa história, tá? Não, então, outra coisa importante, a fé cristã também não se resume à espiritualidade, a uma dimensão social tão somente, tá? Não te esqueças que não há sociedade nova com pessoas velhas. Se o meu coração é velho, eu não posso construir um mundo novo, tá? Gente envelhecida por dentro, tá? Que não está com o vento novo do Espírito, a renovação do Espírito no coração, ela não consegue propor algo novo. Tá claro? Tá? Somos pessoas velhas espiritualmente, tá? Senão não adianta querer construir algo novo, ser um ativista político, social, alguma coisa, se falta essa novidade de vida, esse vício interior que vem da vida no espírito, né? Somos chamados, portanto, a uma conversão da individualidade. Olha, gente, em tempos de individualismo, tá? Nós somos chamados a essa superação para ajudar a transformar as estruturas do entorno, a evangelizar essas estruturas para que a pessoa humana, o planeta, vivam melhor, tá? Onde haja uma vida de mais qualidade, conforme os critérios de Deus, nosso Pai, que estão lá no Evangelho. Tá bom? Então, ter essa configuração, né? Essa totalidade da vida cristã que engloba toda a dimensão da minha vida. Uma espiritualidade não reducionista, cuidado. Segundo, viver como Jesus viveu, agir como Ele, tá? Produzir os seus frutos, tá? Uma dimensão interior que se revela numa dimensão exterior, tá? Viver como Jesus viveu, dando seus frutos. E Jesus fala em Lucas 6:43 e seguinte, que pelos frutos você conhece uma árvore, tá? Você não pode dar bom fruto na espiritualidade desvinculado desse tronco que é Cristo, da seiva do Espírito, tá? Sem mim nada podeis fazer, ele fala, né? Então, viver como ele, né? Com ele, tá? Dando os frutos que ele deu, tá?
Fé se mostra pelas obras, Tiago 2,18, uma fé que se exterioriza na prática, tá? Vivendo como ele viveu. Vivendo essa transparência do evangelho na minha pessoa, entendeu? O que convencia os antigos romanos a serem cristãos? O que convencia? Eles, pelo exemplo cristão, vede como se amam, a não cumplicidade deles com o projeto mundano, com o projeto de idolatria do autoritarismo imperial, né? Com um projeto escravagista, uma economia escravagista exploradora. Não, todos tinham lugar na mesa comum, não importa quem, plebeu, nobre, escravo, né? Sois um só no corpo de Cristo, a mesa é comum, tomar os cristãos pudessem sentir-se assim nas Eucaristias ou Santas Ceias que eles participam, tá? Muitos são presos a um rito, que pena, a uma obrigação, que pena, a um dever jurídico, que pena, né? Mas ali deveria ser o alimento da missão, a transparência da missão, o reenvio, essa reconstrução a partir da mesa. O cristianismo é a religião da mesa, não da divisão, na verdade, da mesa fraterna, né? Veja bem, espiritualidade não é mera vida interior, não é pura interioridade, né? Tem uma frase antiga que a gente diz, eu gosto de ir na igreja vazia, eu me sinto tão bem, não preciso dos outros não, né? Só que essa dimensão comunitária é inerente aos cristãos, né? Por um projeto de vida que é comunitário, que quer reconstruir o mundo a partir da comunhão e não da divisão, tá? Espiritualidade não é o estar só comigo, interior, individualismo, mas o estar em missão com os demais, num projeto de corpo. Terceiro ponto, espiritualidade implica também em ter os sentimentos de Jesus, em agir como ele agia, tá? Filipenses 2,5, Mateus 14,14, 1 João 2,6. Tende, Paulo fala, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, né? O qual não se apegou ciosamente à sua igualdade com Deus, mas em tudo se fez igual a nós, menos no pecado, e se fez comunhão conosco. Olha aí qual é a espiritualidade cristã, né? Que não se considera algo à parte, mas algo em comunhão, como alguém que leva a luz, portador de luz, né? Tá? Agir como ele agia, 1 João 2,6, né? Ou seja, espiritualidade implica numa conversão dos sentimentos, tá? Do nosso estilo de agir a um projeto determinado, que é o projeto de Jesus. Em quarto lugar, espiritualidade é uma escolha pessoal e responsável, tá? Em viver a minha vida como ela é, na sua individualidade, no Espírito de Jesus, ao modo de Jesus, uma escolha livre, deliberada, tá? Essa personalização da minha resposta espiritual em viver ao modo de Jesus. Em quinto lugar, a espiritualidade, gente, não é irracional, ela não é ignorante, ela não é um Maria vai com as outras, não é um desconhecimento, né? Mas como fala 2 Timóteos 1,12, é dar razão de sua fé. Ou seja, eu dou fundamentos à minha fé, eu estudo, eu me aprofundo, tá? Eu tenho consciência, a fé tem o lado da racionalidade, ela não se deixa levar por sentimentalismos, que geralmente se mistura, infelizmente, com fundamentalismos, né? Que arrastam multidões, mas que não colocam perguntas na pessoa, né? Entendeu? Então não é algo massificador, sentimentalista, tá? Algo que fala, é um sistema de puras crenças cegas, não é isso, o cristianismo não é isso, tá? As doutrinas cristãs têm que ser muito bem explicadas e assimiladas, tá? Muito bem discutidas e entendidas. Então não é assim, tá? Não é assim, entendeu? Outra coisa importante, em sexto lugar, é a dimensão simbólico-ritual litúrgica, que faz parte da expressão da nossa espiritualidade. O Concílio Vaticano II fala que a liturgia é a fonte da espiritualidade, né?
Ou seja, lá que você faz a experiência do mistério que te leva à missão. Porém, muitas pessoas confundem a espiritualidade da comunidade, da liturgia, com o ritualismo, entendeu? Tá? Vivem para um rito de forma normativa, tá? Toda uma simbologia que não conduz ao dinamismo de vida de Jesus de Nazaré. E agora vem uma pergunta a quem está na comunidade cristã, organiza seus ritos, suas celebrações, aquele dinamismo que eu faço lá na hora com o meu povo, com o meu rebanho, tá? Ele sinaliza o quê? É o dinamismo de vida de Jesus, é o dinamismo do Espírito de Jesus, fica claro. Você sabe que no cristianismo, gente, entrou, né, uma estética palaciana, depois que o cristianismo foi como que assimilado, né, depois do ano 300, né, com a paz, com o desaparecimento das perseguições, tá? O cristianismo assimilou muito dos rituais da corte imperial, tá? E passou-se o quê? Houve o perigo de um ritualismo externo que não transparecia o dinamismo da vida de Jesus, tá? Será que a estética que eu coloco nas cerimônias, na liturgia da minha comunidade, seja anglicano, católico romano, luterano, ou de outras denominações que têm também o seu ritual, será que eu estou preocupado com a estética palaciana ou a estética evangélica? Tá? Eu estou muitas vezes preocupado com fazer todo um espetáculo litúrgico, um jogo de luzes e som, toda uma linguagem teatral, espetacular, musical, tá? Mas será que aquela é a coreografia de Jesus? Qual é a coreografia de Jesus? O presépio despojado, tá? A última ceia anônima lá no centro de Jerusalém, ninguém sabia daquilo, na simplicidade de uma ceia judaica. O Calvário é o cenário de Jesus. O sepultamento de Jesus é a coreografia da celebração da vida de Jesus. O estar com os pobres em roda embaixo de uma árvore. Muitas vezes a minha coreografia é espetáculo. É um espetáculo que agrada o mercado, uma mentalidade, mas que não leva ao espírito de Jesus, ao dinamismo dele. Tá? Então, muitas vezes, gente, a gente tem o quê? Um rito oficial de corte, né? Muito preocupado com o formal e muito menos com o espiritual, tá? Em sétimo lugar, gente, isso é importante. Esse é o crivo forte de força, gente, que denota a espiritualidade dos seguidores de Jesus. É uma espiritualidade centralizada nos mais carentes e pobres da história. Tá? Ela faz parte, tá, da espiritualidade cristã. É o critério e medida do meu seguimento de Jesus. E está na Bíblia, gente. Leia lá. Lucas 10, 25, 37. Mateus 25. Ih, gente, leu Mateus 25. O que é que vai me julgar diante de Deus? O que me julga diante de Deus? Eu estava nu e me vestiste. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava preso e você me libertou. Né? Você levou para mim a boa nova no mundo de péssimas notícias. Tá? Você se fez solidário comigo na pessoa do outro. O outro, misteriosamente, é o sacramento de Jesus. Você sabe que São Camilo de Leles, o padroeiro dos enfermos na tradição católico-romana, né? Ele cuidava dos doentes e ouviu ele falar isso quando ele mexia com o doente. Ele falava assim, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Por quê? O enfermo para ele naquela hora era o sacramento do Deus vivo, tá? Era o sacramento do Deus vivo. Quantos fundadores de espiritualidades, quantos reverendos anglicanos na África e na Ásia deram sua vida pelos demais, pelos mais pobres? Desmond Tutu, olha o que ele abraçou, uma atividade libertadora da exclusão dos negros da África do Sul, tá? Ele apanhou com os negros da África, lutou contra as injustiças, entendeu? Tá? Quantos de todas as denominações cristãs estão do lado dos mais pobres? Ou seja, isso não é ideologia, não. É ter um sentido de misericórdia com os pobres de todo gênero. Pobres moralmente falando, pobres psicologicamente falando,
pobres economicamente falando, pobres afetivamente falando, pobres no corpo. Qual é a minha solidariedade? Você sabe que o grande bispo latino-americano, Oscar Romero, né, de El Salvador, que foi assassinado pelo seu compromisso com os mais pobres, né? Hoje os católicos romanos chamam de São Romero, né? São Romero dos pobres, né? Ele falava que o critério para saber se eu estou unido com Deus ou não, é a minha união com aqueles que sofrem. Sabe o que ele falava nas suas homilias? Santo Oscar Romero, tá? O bispo dos pobres. Como Desmond Tutu, a mesma coisa anglicano, né? E outros tantos das várias denominações cristãs. Ele falava que estar perto de toda a carne que sofre é o meu critério de união com Deus. Aquilo que você chama de espiritualidade, que aproxima da carne concreta de quem sofre, né? Dos seres humanos mais fétidos e desprezíveis, né? Seja em que aspecto for, entendeu? Tá? Assim era Dom Helder, Dom Luciano Mendes de Almeida, aqui também, né? E tantos outros, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Ares, né? Uma vida comprometida pela justiça, tantos outros, de várias denominações cristãs, quantos foram martirizados, agentes pastorais, né? Missionários, reformados, quantos sofreram com o seu povo, tá? Queres saber o termômetro da tua união com Deus, diz o Dom Santo Oscar Romero, né? É você estar perto de toda a carne que sofre, proximidade com a carne que sofre, tá bom? Tá claro até aqui, gente? Tá? Deixa eu terminar falando com o que falava um cristão da igreja primitiva chamado Orígenes, da famosa escola mística de Alexandria, que fez como que uma ponte com o pensar helenístico da época para a comunidade cristã, usando os critérios da filosofia da época, maravilhosos. E Orígenes falava, né, que nós somos convidados de caminharmos no crescimento, de sermos a imagem e sermos mais semelhança de Deus, tá? Mais semelhança com Deus. Ou seja, você ter um processo de vida espiritual tal que você transpareça Deus na tua vida, tá? Josué tem uma passagem tão bonita, eu não lembro agora o versículo, que ele falava: o rosto daqueles que te amam resplandecem mais do que o sol. O rosto daqueles que te amam verdadeiramente resplandece como o sol. Num mundo de trevas, né? Num mundo onde milhares morrem de fome, ninguém fala disso, né? Fazem o cômputo dos mortos de Covid porque atinge os mais ricos, né? Do mundo, do hemisfério norte. Mas quantas décadas a fome crassa milhares de pessoas por dia e ninguém fala nisso, né? E nós cristãos temos que ter o coração alargado em todas as dimensões do mundo. Portanto, é um processo o quê? Onde eu seja mais imagem e semelhança de Deus, diz Orígenes, já desde os primeiros séculos da igreja, tá? No mundo em que eu vivo, tá bom? Então, gente, isso eu queria dizer para vocês, tá? E quero agradecer a paciência, tá? E a oportunidade que a Igreja Anglicana Continuante me deu, né? Na pessoa do Dom Itabira, do Edgar, para estar com vocês. Falei da minha tradição cristã, né? Do meu lugar comum, que é a tradição latina, né? Mas acho que a gente tem, no fundo, um veio comum que serve para todos, tá bom? Edgar, eu não sei agora qual o prosseguimento, palavra com você. Muito obrigado pela partilha, eu creio que enriqueceu muito, mas muito, muito mesmo. Agora fica aberto a partilha para todos. Eu, de cara, eu já falo que um princípio básico para a gente conhecer a espiritualidade é conhecer Jesus na diáspora. Jesus fora do templo, fora de Jerusalém. Ele trabalhando com uma prostituta, trabalhando com um cego, trabalhando com um surdo, trabalhando com
pessoas marginalizadas que tinham necessidade. Muito me chama a atenção quando Gilberto falou da estética palaciana e da estética evangélica. Isso não cabe somente a um cunho religioso de igreja, por exemplo, Edgar religioso, capelão, enfim, mas Edgar pessoa, a forma que trabalha, entende? Isso me chamou super atenção porque tem uma outra palavra da tradição judaica que cabe justamente a Paulo, a Techuvá, que a gente utiliza de uma forma meio que errônea, conversão na tradução, né? Mas é o cair por terra. A forma que eu caio, como é que eu me levanto, como é que eu me transformo, que tipo de pessoa que eu vou ser, entende? Então, no dia de hoje, eu fiquei encantado com tanta informação e que, obviamente, eu vou olhar daqui para frente para algumas outras coisas que é necessário. Por exemplo, a leitura de Josué 7, se não me falha a memória, acho que é 7. Nós também temos a leitura agora da quinta-feira, se não me falha a memória, que foi Lucas 9, e uma das pessoas que não conheceu Jesus foi Herodes. E pelo fato de ele não ter conhecido, ele não teve como demonstrar a espiritualidade dele. Quantas pessoas que não conheceram não tiveram esse acesso a estar com Jesus? Entende? Eu falo Jesus porque eu tenho que definir das duas formas, o divino e o humano. Eu tenho que conhecer o humano para poder ter uma referência de pessoa que eu sou. Se eu sou cristão, que tipo de cristão que eu sou? O palaciano ou o evangélico? Levanto ou não levanto? Faço ou não faço? Porque nós somos baseados numa coisa chamada fé. Então, se nós temos fé, que tipo de fé? Entende? Não sei se eu fico claro com relação àquilo, se estou fora daquilo que você falou, mas foi um sentimento que eu gostei muito, Gilberto, da sua partilha. Né? A questão da palavra religião como contexto de comunhão, a forma que eu compreendo a palavra religião, o ato de ligar com o outro, o ato de me aproximar do outro. Estar num culto, estar numa partilha religiosa, não é estar somente duas pessoas, eu me sinto bem indo sozinho. Não, estar no coletivo, o coletivo me atrai, o coletivo me traz a espiritualidade também. Porque nessa espiritualidade eu vou conhecer as fragilidades, aquilo que é positivo para a construção minha pessoal, entende? Agora eu passo a palavra para vocês, desculpa falar tanto. Então, você sabe, Edgar, que nos primeiros séculos da igreja, houve grandes vultos no cristianismo chamados padres da igreja, né? Aqueles bispos que, a geração depois dos apóstolos, que deram um resplendor todo especial ao evangelho dentro do mundo greco-romano que eles viviam. E todos eles eram unânimes em entender a espiritualidade como uma espiritualidade de comunhão, não de divisão, né? E muitos eram duríssimos nas suas homilias, né? E denunciavam fortemente a dor causada por muitos ao povo mais simples. Santo Ambrósio de Milão teve a coragem de barrar na Catedral de Milão, na porta da Catedral de Milão, o imperador Teodósio, que tinha feito um genocídio numa guerra, né? Entendeu? E ele falou, aqui você não entra, porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Aqui você... Quer dizer, era uma gente que tinha a moral de barrar o homem mais poderoso do mundo de então, ele falou, aqui você não entra. E sabe como ele voltou para a igreja? Ele entrou para o grupo dos penitentes para fazer um processo de conversão, um reaprendizado da vida cristã, se vestir como penitente do imperador. Quer dizer, ele não deixou o cara entrar para celebrar a Eucaristia, né? Porque as tuas mãos estão sujas do sangue do inocente, né? Então, essa ética, né, que eles tinham, e que a gente tem que resgatar cada vez mais, ou seja, um cristianismo de brio, né, que quer a comunhão do mundo, não a separação, a exclusão das pessoas, não semear tristezas e discórdias, né, não semear tristeza no mundo, tá, mas, né, levar a vida do evangelho, tá, portanto, era uma espiritualidade de comunhão, não de intimismo, de dualismo, de separação, de aniquilação da dimensão corporal, do sentimento, jamais. Isso não era deles. Eles até pregavam contra isso, né? Aquele vício dualista que vinha das filosofias, de certos cultos religiosos de então. Tá? Gilberto,
Oi. Eu vou ter que sair. Eu não queria sair sem te agradecer o convite, dizer que você foi brilhante do início ao fim. Do Indiana Jones, achei fantástica aquela alegria do caminho que vai sendo descoberto, até Mateus 25, critérios de como a gente vai ser avaliado, como a gente é avaliado no dia a dia. Espiritualidade sem ações, sem gestos concretos, é uma fumaça. Então, você foi brilhante, muito obrigado. Eu que te conheço há mais de 50 anos, sei a coerência que teve toda a sua partilha. Muito obrigado, viu, Gilberto? Obrigado você, Fernando. Obrigado, Parabéns. querido amigo de sempre. Obrigado pela tua presença, viu? Muito obrigado. Alguém, você, Edgar? Pois não. Pode ficar aberto agora, vocês também podem falar. Tá? Não fica no mudo só não. Agora pode todo mundo abrir a câmera, que eu estou printando a tela para ver todo mundo, tá bom? Então, ó, de vez em quando dá um apagão aqui, que eu estou dando umas printadas. Tá? O reverendo Ricardo falou dos Santos Padres, sim, nós temos Santos Padres. Bem falado também Indiana Jones, a última cruzada, se não me falha a memória, que tem que salvar o pai dele. Por isso que o Graal, né? Uma palavra que eu gostei bastante quando você já iniciou, Runner. Coragem, tem que ser aventureiro. Tem que ter coragem. Né? Então, quem puder ler, Runner, também leia. O Gilberto pode citar depois para nós no ITEA e dar alguns parecer, tá? De leitura, que fica legal para nós, conhecermos um pouco mais fora da realidade daquilo que se tem, que é somente teologia. Temos os filósofos fantásticos que falam bastante sobre espiritualidade. Aberto agora a todos, os demais, que queiram expressar. Fique à vontade, gente. Alguma pergunta? Ficou claro? Né? Deu para perceber, gente, essa dimensão cristã que não é de espiritualidade, que não é fechada em si, né? Não é trancafiada, né? Mas é aberta ao mundo, aos demais, especialmente aos mais sofridos da história, né? Ela é sensível ao outro, né? É exatamente o espírito de Jesus de Nazaré. O Padre Zezinho fala num canto, né? Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, fazer o que Jesus fazia, né? É uma comunhão de destinos, é vestir-se de Cristo, né? Está aí a espiritualidade cristã, para todas as denominações cristãs, é válido para todos, né? Pois não, quer falar, Ana? Oi, Gilberto, eu gostei bastante e eu acho que só me enriqueceu. Outra vez que tiver, eu quero participar também. Obrigada. E obrigada, Itabira. Que bom. Que eu acho tão bonito. Eu amei, viu? Muito obrigada. Enriquece, porque o coração da gente chega uma hora, a gente que trabalhou tantos anos envolvido com a parte religiosa, estudando um pouco, tudo, parece que chega uma hora que você fala, aonde foi parar toda aquela beleza? A gente fica, parece que vazio, mas o que sobrou foi a espiritualidade. E a espiritualidade que dá força para a gente seguir, né? Exatamente. Então, agradeço a Deus que eu nunca me senti o saco vazio. Agradeço. Então, bom, quer dizer, Ana. eu tinha espiritualidade, né? E vou trabalhar, vou continuar trabalhando para ter, né? Obrigada, foi muito bonito. Obrigado, Ana, pela tua presença. Volte sempre, hein? A Igreja Anglicana, ela oferece a cada mês uma formação. Depois o Edgar vai dar as coordenadas, tá, para a gente, viu, Edgar? É muito legal essa iniciativa. Obrigado, Ana. Aí foi uma alegria participar. Muito obrigado. Igualmente. O Itabira, eu reencontrei o Itabira depois de tantos anos num outro grupo que a gente participa, né? E aí a gente é a amizade que reacendeu tudo, e é o que eu falei, como é bom encontrar uma pessoa que você sabe que tinha aqueles princípios e continua a seguir esses princípios, é bonito. Isso é o que deixa a espiritualidade da gente mais forte. Sem dúvida. Que bom, Ana, obrigado. Obrigada eu.
Muito bem. Maria Amélia, você quer falar? Quero, rapidinho, gente. Boa noite, eu queria agradecer. Eu também estou precisando aqui, minha mãe, estou precisando colocar para dormir, mas assim, Gilberto, foi muito bom. E o que mais me toca, né, quando eu ouço o Gilberto, é essa tranquilidade, mas ao mesmo tempo essa clareza de trazer para a gente a espiritualidade na vida mesmo, né? Tirar essa coisa, às vezes, que é tão. Tantas pessoas, às vezes, colocam tantas coisas, e, na verdade, você traz mais uma vez esse dia a dia, essa questão com as pessoas que mais sofrem, né? Esse Jesus, essa presença tão próxima. Então, eu só tenho a agradecer a vocês também esse convite, e ao Gilberto, mais uma vez, poder ouvi-lo. Muito obrigada. Obrigado, Maria, querida amiga, obrigado, viu? Venha sempre, hein? Obrigado. Viu, pessoal, uma sugestão para vocês de leitura. Olha, uma sugestão de leitura. Esse livro aqui, olha, Uma Espiritualidade para o Nosso Tempo, à luz do apóstolo Paulo. Uma Espiritualidade para o Nosso Tempo, à luz do apóstolo Paulo. O autor é Valdir José de Castro, da Paulus. Uma Espiritualidade para o Nosso Tempo, à luz do apóstolo Paulo. Ele escreve de um modo muito gostoso, muito bacana e profundo, o que é a espiritualidade na ótica de Paulo. Paulo, melhor do que ninguém, pode nos ajudar, né? Nesse sentido, recomendo. É um livro baratinho, a leitura está muito bem escrito, muito claro. É um padre paulino, jornalista e teólogo, que escreveu. Eu recomendo para vocês. Aqui está o espírito da espiritualidade cristã mesmo, a partir de Paulo, tá? Com muitas fundamentações bíblicas, muito legal, tá? Uma Espiritualidade para o Nosso Tempo, à luz do apóstolo Paulo, editora Paulus, de Valdir José de Castro, tá aqui, ó, tá? É esse livro aqui, tá bom? Recomendo. Muito bem, então. Mais alguém quer falar? Peraí, sou eu. Sou eu. Wendel. Oi, Gilberto, um prazer, né, receber você aqui, né, e uma alegria imensa poder participar desse encontro, né? Isso nos enriquece enquanto pessoa, enquanto igreja, né, enquanto seres humanos. E uma coisa que vem no meu coração, eu cheguei um pouco atrasado, confesso, mas depois que eu cheguei eu fiquei, né, e você falou muitas coisas que realmente nós temos que prestar muita atenção, né? Nos dias de hoje, nós estamos vivendo a questão daquela, né, aquela frase, né? Você é raiz ou você é Nutella, né? Então eu vejo que hoje nós estamos assim, né, um pouco adiantado demais e esquecendo muito das nossas raízes, né? Da nossa raiz enquanto pessoa, da nossa raiz enquanto cristão, da nossa raiz, né, da parte da nossa espiritualidade, né? Então, assim, hoje nossas igrejas, os nossos templos, né, nós vemos assim muitas coisas glamurosas, muitos templos enormes, glamurosos, né? Então, e o que realmente importa, né, que é a raiz, que é Jesus, e o quanto, né, Jesus nos mostra ser uma pessoa simples, né? Isso faz a gente entender que e nos perguntar para nós mesmos onde nós estamos indo, né? Para onde nós estamos indo com essas atitudes, com essa coisa toda de sempre querer ser maior, sempre querer ser melhor. Isso nos coloca assim um questionamento muito grande. E eu sempre falo com o Dom Itabira que a igreja anglicana me remete, me convida a voltar, né, às minhas raízes principalmente, né, e isso é muito bonito, é muito enriquecedor. Isso faz com que eu possa realmente estar, né, de corpo e alma presente dentro da igreja, né, no corpo de Cristo. Isso é muito legal,
né? Muito obrigado pela sua partilha. É muito importante esses encontros, né? Para a gente estar sempre junto aí. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Viu? E você, obrigado. Você sabe, você falou uma palavra muito importante, o voltar às raízes, tá? Você sabe que tem um segmento hoje da Igreja da Reforma, especialmente que eu sei os presbiterianos, lá da Faculdade Mackenzie, aquele povo, tem um reverendo Ronaldo Cavalcante, acho que esse é o nome, um teólogo jovem brilhante, tá? Que ele é um daqueles que estão batalhando para a volta das raízes cristãs, ou seja, pesquisar a espiritualidade primitiva dos primeiros cristãos. Ele fez um estudo magnífico, desde a Bíblia até Santo Agostinho, que ele acha que a gente tem que enraizar novamente a espiritualidade da reforma, né? A partir também das experiências dos primeiros cristãos, né? Entendeu? Então a gente vê essa preocupação ecumênica em grupos de linha ecumênica, né? Notadamente esse caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Que quer uma volta às raízes espirituais, né? Entendeu? Bíblicas e que se expressam numa vivência pura nos primeiros séculos, né? Com os pais da igreja, etc. Entendeu? É uma coisa que você falou, um voltar às raízes existenciais e também da tradição antiga para revigorar a fé das nossas tradições cristãs, né? Entendeu? Então, há uma preocupação, né? Em grupos assim, conscientes, um enraizamento da nossa espiritualidade, né? A partir da Bíblia, né? Do que Jesus fez e falou, das primeiras experiências das primeiras comunidades cristãs, né? Tá bom, obrigado, viu? Muito bem, Muito então. bem, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma partilha? Se não, fica bem claro que essa formação ela é gravada, ela fica no portfólio do Instituto. Todos são bem-vindos. Tá? Então, todo mês nós temos formações. Nós tivemos a anterior, nós tivemos com a psicanalista. Foi muito bom a questão da formação também. Então, são formações que misturam a questão cristã e a parte mais pessoal nossa, né? Que a gente tem que vivenciar. Nós temos que andar com as duas realidades. Então, todos aqui são bem-vindos. Tá? Fica aberto, fica disponível depois para o Gilberto, caso queiram ter esse vídeo gravado, né? Para que vocês tenham acesso, fazer alguma outra apresentação em algum outro lugar, utilizar deste portfólio, fica aberto a todos. Desde já, agradeço imensamente, Gilberto, pela partida de hoje, a todos que aqui estão. Eu vou tentar tirar uma foto de todos. Será que conseguimos abrir as câmeras? Eu sei que a dona Lili ou Arlindo tem câmera para tudo que é lado. É da sua família, Gilberto? Sim, meu pai e minha irmã. Eu estou vendo lá. Tentar tirar uma foto de todos para poder printar, se você me autoriza. Se não autorizar, eu vou pintar do mesmo jeito. Só tem gente bonita aqui nessas imagens que eu estou vendo. Eu queria falar uma palavra, Tuxi. Sim, Desse momento. Pode ser? Pode. Obrigado. Dizer que eu não consigo, talvez, dizer em palavras o quanto esse momento me deixa feliz, né? Primeiro, pelo Gilberto, por essa palavra maravilhosa, por essa colocação maravilhosa. O Gilberto me acompanha, eu acompanho, acho que desde praticamente a adolescência, né, Gilberto? Sim, faz tempo. Nós éramos novinhos, né? Nos Sim. movimentos aqui dos jesuítas, começamos por aí. E essa sua caminhada espiritual, que sempre também me ajudou a me pôr a caminho, sabe? A me pôr a caminho e a olhar o mundo, sempre olhar não, mas buscar olhar o mundo com o olhar de Jesus, né? Como é que Jesus vê?
vezes eu fico um pouco preocupado quando a gente diz, nós vamos trabalhar pela justiça. Mas qual justiça? É a minha justiça? É aquilo que vem no viés da minha experiência? Ou é a justiça de Deus? E é nesse sentido que eu vejo a importância de estarmos imbuídos do Espírito de Deus, estarmos vivendo espiritualidade. Uma espiritualidade que está na própria história da nossa fé, que é um Deus que se encarna para viver a nossa realidade, sofrer as nossas dores, sorrir conosco, estar ao nosso lado, e é no assumir desse mesmo papel que nós fomos chamados, fomos batizados. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Obrigado, Itabira, obrigado. Você sabe que quando eu fui escolhido para ser bispo, eu tremi, né? Tremi bastante. E eu fui na tua casa, nós somos vizinhos, graças a Deus, e aí a gente saiu comer uma pizza, e eu fui não lastimar, mas partilhar com você o processo do discernimento para a minha resposta, né? Então, a gente falou de raiz, a gente falou de voltar ao passado, a gente falou de tantas coisas. Eu, quando te ouvi, eu estava voltando a esse momento de partilha que tivemos aquele dia, naquela pizzaria lá no Piranga. Que bom. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Obrigado. por tuas irmãs, né? Por tuas irmãs, por teus irmãos. Muito obrigado. Que estão no céu, por sua mãe, por seu pai, que a gente tem um Sim. gosto muito. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Muito obrigado, Edgar. Nossa, Edgar, eu não sei o que te falar. Hoje você já me emocionou umas 3 ou 4 vezes neste sábado. Você me fez viajar um pouquinho nas coisas que estamos realizando juntos. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado, Dona Itabira, muito obrigado, Gilberto. Então, eu vou pedir para que o nosso bispo aproxime um pouco mais o fone, Dona Itabira, para que você faça, dê a nós a bênção final, a oração final, para que eu possa encerrar a partilha de hoje. Novamente, muito obrigado, Gilberto, pela partilha. Muito obrigado a todos que aqui estiveram. Dona Itabira, Obrigado. por gentileza, a oração final. Obrigado, arcebispo. Uma das coisas, até partilhei isso com o Gilberto. Gilberto, minha ansiedade é que tenhamos uma igreja fraterna. Acho que isso também já falei com ele, já falei com ele. Já falei com todo o clero sobre isso. É o meu sonho, é que tenhamos uma igreja fraterna, uma igreja participativa, uma igreja que, de fato, responda a Mateus 25. Né? Mas é nessa direção que eu quero colocar meu coração no coração de Deus, mas pedir a Ele que, principalmente, revele as suas buscas sobre a minha pessoa, que toque meu coração para que eu siga em frente, que eu não desanime e que veja cada vez mais a Igreja de Cristo florescer, não só esta parte da Igreja, mas a Igreja como um todo. Feliz de ter visto a Ana aqui também, amiga de tantos anos lá de São Luís e que já está trabalhando à distância nos projetos aqui da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Amém. Bendito seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E bendito Amém. seja Deus para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a todos, então.
Eu encerro a nossa formação. Um imenso abraço à distância para todos, caloroso. É o que a gente pode fazer. Quem sabe um dia a gente possa fazer se abraçar assim. Boa noite a todos. Estejam bem, estejam em paz. Abençoado final de semana. Tchau. Obrigado. Boa noite, Obrigado. Ricardo. Boa noite. Boa noite a todos que Obrigado, participaram. ótima Boa noite, boa noite. Paz.